Boa tarde, pessoal. Todos me ouvem? Bom, prazer estar aqui hoje com vocês. Meu nome é Renato, estou na PicPay há 4 anos, sou responsável pelas plataformas de dados da companhia. Boa tarde, me ouvem também? Eu sou o Vivaldo, estou 4 anos e meio na empresa e lidero as frentes de Analytics para negócios, serviços financeiros. Sou responsável ali por habilitar algumas das ideias que o time do Renato tem. E a gente vai falar hoje sobre escalando ambiente analítico para 2.000 usuários com eficiência. O que significa isso? A gente vai falar sobre a jornada que a gente teve junto com o Databricks ao longo desse tempo. E aí, falando um pouco de PicPay, para quem não conhece, acho que essa apresentação ela já mudou bastante, né? A gente já saiu de ser um método de pagamento, é uma carteira digital para ser muito mais do que isso. Hoje a gente é um ecossistema que integra 2 pontas, pessoa física e pessoa jurídica, com N soluções embarcadas ali dentro. Seja na pessoa física, com a carteira digital, Pix, boleto, portabilidade de conta, seja em serviços financeiros com cartões, a gente tem o nosso PicPay Card, nosso empréstimo com funding próprio, e N soluções com marketplace financeiros, com consignados, seguros, investimentos, enfim. Do lado do PJ, a gente tem ali adquirência, o próprio Banking PJ, tem o PicPay Benefícios, nosso cartãozinho preto, folha de pagamento, enfim, tudo isso bem conectado através de uma mensageria e o Open Finance que a gente acredita bastante. E aí, falando um pouco mais sobre produtos e roadmap, a gente brinca que a gente está construindo um Empire State aqui, né? Dado a nossa ambição e o compromisso com os brasileiros de revolucionar a vida financeira deles. Ano após ano, ali a gente pega do pandemia, pós-pandemia, a gente vem acelerando muito esse crescimento de produtos, trazendo novos parceiros, adquirindo empresas, lançando novas soluções. Acho que se colocar o ano de 2024 aqui, essa torre ela fica muito maior. Muita coisa vai surgir aqui daqui até o final do ano com o PicPay. E dados não poderia ser diferente. Dados a gente acredita que é um facilitador para o negócio. Então, a gente tem hoje 20 BUs entre produtos, áreas cross, desenvolvendo e, enfim, mais de 6 bi de eventos por dia, mais de 2 peta de dados armazenados no Lake, mais de 20 EKS clusters, 6.000 deployments e convergindo ali para mais de 5.000 dashboards, que é um pouco do que a gente vai aprofundar aqui nessa jornada na analítica de BI, Self-Service Analytics. E aí, falando de desafio, mas entrando aqui no caso pandemia, pós-pandemia, né, que a gente acelerou bastante, a gente tinha ali uma dualidade, um trade-off entre autonomia e controle. A gente entende que autonomia para a gente é eficiência na criação de novos produtos, agilidade na tomada de decisão, mas é também foco. Foco é o jeito PicPay de trabalhar. A gente acredita muito no foco. Mas não dá para ter autonomia sem ter controle. Vira uma independência, acho que cada um cria sua própria estratégia, né? Então, controle também é importante. E controle, falando especificamente de dados, ele é segurança para não ter vazamento de dados, governança para ter fonte única da verdade, né? A gente fala bastante sobre fonte única da verdade, a gente já falou hoje de manhã, e gestão eficiente de custos, que também a gente vai falar mais para frente sobre isso. Eu brinco que, se depender só de mim, eu habilitaria todas as features, mesmo que em private preview do Databricks aqui para todo mundo, porque eu quero mesmo dar soluções para o negócio. Mas ali tem o Renato do outro lado, puxando a minha orelha. A gente discute bastante no dia a dia ali para ver como que a gente consegue fazer o melhor para a empresa. E aí, falando de independência, né? Era o cenário que a gente tinha. Então, pegando pós-pandemia ali, a gente tinha um cenário de independência de BUs, acho que cada BU tinha a sua própria ferramenta de dados, N ferramentas de visualização aqui dentro da empresa, não vou citar nomes, mas tem alguns logos. A gente também adquiriu algumas outras empresas que
trouxeram seu próprio stack de ferramentas, o que causa no final do dia falta de gestão de custos, falta de gestão de métricas, tudo integrado na mesma plataforma. Traz inúmeras fontes da verdade também, né? Então imagina um exemplo aqui para tangibilizar o nosso CR, nosso Contact Rate, calculado pelo time de atendimento para cartões, estava em uma plataforma. Já o CR, o Contact Rate do time de cartões, eles calculavam em uma outra plataforma. Sem dizer que essa informação ela não batia no final do dia, né? O que gera retrabalho na validação da informação, desconforto com áreas de negócio, custo. Então, era um cenário que a gente tinha que também a gente precisava resolver. Então, a gente tomou a estratégia de focar em uma ferramenta única, numa plataforma única. E por que o Databricks SQL? A gente já utilizava a ferramenta para outras áreas de dados, para engenharia de dados, para ciência de dados, para análise de dados, governança, enfim. Por que não embarcar negócio também? Por que não embarcar os analistas de negócio nisso? E também ter ali uma governança integrada na plataforma, todas as soluções de dados na mesma plataforma, então várias features novas surgindo na mesma plataforma, uma governança de métricas. Então, trazendo aquele caso do CR, ele ia estar na mesma plataforma. Ele ia estar com os cientistas fazendo o modelo com a mesma informação, os analistas, governança, todo mundo derivando da mesma métrica, da mesma query, do mesmo report. Então, esse era nosso objetivo principal. Então, isso facilita também o fluxo de dados entre áreas, entre BUs, entre disciplinas de dados. Eu acho que a gente tem um ganho muito grande, inclusive em custos, otimizando com ferramentas que, porventura, a gente não utilizaria mais. Tomada essa decisão, a gente parte ali de um cenário de 244 usuários, predominantemente de dados na época, para escalar e migrar as pessoas para a ferramenta. Então, a gente começou ali com os times que eu atuava na época, né? Então, cartões, empréstimos, pagamentos, crédito, enfim, a gente teve um salto muito grande com o CX Atendimento, é um time muito grande que, quando a gente migrou, trouxe bastante usuários, até atingir mais de 7 vezes o número de usuários ativos. Eu acho que se atualizar esse número aqui já deve passar de 2.000 usuários, mais de 8 vezes o número de usuários ativos que a gente tinha até então. É muita gente. É muita gente. De fato, a gente conseguiu resolver um problema que a gente tinha, governança de métricas, tudo bem alinhado dentro de uma plataforma única, fonte da verdade. Só que a gente criou outro problema. A gente chegou no limite de capacidade, a gente aumentou o custo, né? Não o custo total, porque o custo total ele acaba reduzindo, mas quando você olha a linha única ali da plataforma, acabou aumentando. Trouxe também ali muita gente que não conhecia da ferramenta, um desconforto, uma falta de eficiência. E, de fato, a gente criou um novo problema, que é o que o Renato vai explicar melhor aqui para a gente. Bom, pessoal, dando continuidade aqui à apresentação, vou contar um pouquinho do crescimento que ocorreu, né? Mais BUs usando a solução. E a gente chegou num cenário, no começo desse ano, que a gente viu explodir os tickets de reclamação referente à performance do Databricks SQL. E com isso também o custo também aumentou bastante. Então, era um cenário bastante preocupante. E aí a gente, junto com o pessoal da Databricks, a gente fez um projeto que a gente vai compartilhar agora com vocês, mas antes de a gente começar a mostrar para vocês o fluxo e tudo que tem da solução, eu queria mostrar primeiramente o resultado que a gente alcançou. Então, o primeiro ponto que a gente alcançou foi o tempo médio da execução dos dashboards. No momento de maior estresse do ambiente, estava levando 210 segundos para uma pessoa poder lá acessar, carregar o dash para ela poder visualizar os seus dados e tomar sua decisão. A gente fez todo esse projeto junto com eles e passou para 34 segundos o tempo de execução, de atualização de um dash para o usuário final. Então, aqui a gente já melhorou a experiência do usuário. Bom, falando em custo, também, como comentei com vocês, a gente teve um problema sério de custo, o custo aumentou bastante. E depois, aplicado essas melhorias, a gente viu o custo descendo, e hoje a gente teve uma redução de 44% na média diária de execução. Então, pessoal,
no final do dia, a gente conseguiu uma melhor experiência para o usuário. Então, o usuário tem o Dash atualizado mais rapidamente, 6 vezes mais rápido. E aliado a isso, o custo, que caiu 44%. Então, a gente entregou tanto valor para o usuário como para a companhia, baseado nessa solução que a gente desenvolveu. Então, bom, agora eu vou contar um pouquinho para vocês como que a gente conseguiu atingir esses resultados tão bacanas, né? Bom, foram, vamos dizer, 4 passos. Uma nova arquitetura, um balanceamento automático dos relatórios, a tecnologia serverless e uma política de governança nessa solução. Bom, falando da nova arquitetura, então, antes, ali no cenário catastrófico, a gente tinha um super cluster X-Large, que escalava até 32 workers, que não estava ali suportando mais a demanda, mas que utilizava a tecnologia do SQL Classics. E a gente decidiu quebrar em pequenos clusters, porém já utilizando a tecnologia do serverless. Então, a gente fez esse movimento, mas ainda a gente tinha um problema. Todas as execuções dos dashes e das queries estavam plugadas naquele cluster gigantesco que estava ali do lado. Bom, como que a gente resolveu isso? A gente criou um processo automatizado de balanceamento dos relatórios entre aqueles clusters que eu mostrei para vocês, baseado na capacidade requerida daquele relatório. E também a gente abusou da tecnologia do serverless. Então, com essa tecnologia, a gente consegue subir e desligar máquinas em questões de segundo. Então, todo esse trabalho de quebrar em pequenos clusters, automatização, usando a tecnologia serverless, tudo isso foi o que possibilitou a gente ter esse resultado que eu acabei de mostrar para vocês. Porém, a gente quis ir além. A gente vamos melhorar a nossa governança. Então, a gente criou um processo de governança também automatizado que analisa o tempo médio das consultas. Também criamos uma política de qualidade e desempenho dos conteúdos e também um plano de comunicação junto aos usuários que têm um problema no seu conteúdo. Bom, vamos lá. Bom, esse aqui é um fluxo. Esse fluxo ele roda tanto para dashboards como para queries. Então, tempos em tempos, a gente analisa se aquele conteúdo está executando acima de 5 minutos. Se a gente identifica que aquele conteúdo está passando dessa média, a gente pega todo esse conteúdo e colocamos num cluster chamado Heavy. E a gente comunica o proprietário, falando, ó, seu conteúdo tem um problema de performance e você precisa atuar para que o seu conteúdo volte a ser promovido nos clusters de melhor performance. A gente faz uma parte de tagueamento, que eu vou explicar no próximo slide melhor para vocês, e a gente registra isso tudo num log para que os heads de dados das BUs tenham ciência dos conteúdos que tem problema na sua frente. Bom, como que funciona a experiência do tagueamento? Então, como esse processo roda para todo o conteúdo do ambiente, assim que a gente identifica que o conteúdo está ok, a gente coloca uma tagzinha falando que aquele conteúdo está ok, está aprovado, e as pessoas que acessam aquele conteúdo sabem que é um dashboard, pelo menos na parte de performance está ok. Porém, quando a gente identifica que ele tem um problema, a gente informa que aquele dashboard tem um problema, as pessoas que estão consumindo sabem que aquele conteúdo, a pessoa não vai ter uma boa experiência de visualização, mas sabe que o proprietário está ali atuando. Então, pelo menos todo mundo sabe no ambiente como que está a parte da política referente aos dashes. Bom, e aqui é como que funciona a comunicação com o proprietário do conteúdo. Então, a gente identifica, a gente comunica ele uma vez, em tempos a gente vai fazendo um check para ver se aquele conteúdo teve uma melhora de performance. Se melhorou, automaticamente a gente promove para os clusters de melhor performance, mas enquanto ele estiver apresentando aquele problema, a gente vai comunicando para o usuário. 2 dias, 7 dias, 15 dias, até chegar a 30 dias. Quando chega nos 30 dias, a gente entende que aquele conteúdo não é mais relevante, a gente exclui o acesso e exclui o conteúdo. E então, pessoal, aqui foi o case que a gente desenvolveu, como é que a gente atingiu aqueles resultados tão bacanas que eu mostrei para vocês, tá bom? Bom, vamos... Esse cluster agora heavy vamos falar um aí, pouquinho do que temos pela frente. Todo mundo tem medo, né? De entrar nele. Ninguém gosta. E aí, o que temos pela frente, né? Eu acho que a gente não quer parar ali nos 2.000 usuários que a gente apresentou, 1.700 usuários que a gente apresentou. A gente quer mais. A gente quer que a empresa toda use
dados, que tome decisão baseada em dados, que entenda ali do nosso ecossistema. Como que a gente enxerga que a gente vai conseguir fazer isso? Atingindo a empresa toda, usuários que são no-code, né, aqueles usuários que não sabem nenhuma linguagem, tudo, não são familiarizados. Então, através da ferramenta Genie, a gente quer, usando LLM, linguagem natural, que eles, através de perguntas simples, entendam e consigam tomar decisões baseadas em dados, né? Atingindo assim a empresa toda e elevando a maturidade do PicPay como um todo. E se a gente elevar a maturidade do PicPay, a gente também tem que elevar a maturidade dos nossos analistas. E como que a gente pretende fazer isso? Através também das AI Functions, trazendo GenAI ali para os analistas de dados que vão conseguir fazer modelos, seja de forecast, classificação, extração, análise de sentimento, enfim, usando o SQL, através do SQL. Bom, pessoal, dando continuidade, também um ponto que a gente está implementando aí o Unity Catalog para resolver algumas dores nossas de gestão de acesso aos dados, melhorar, aperfeiçoar toda essa parte de gestão de acesso aos dados, a parte de catalogar modelos, relatórios, views, ajudar na questão da linhagem de dados. E também com o Unity a gente sabe que a gente vai habilitar outras funcionalidades do Databricks, o Data Room, que agora mudou de nome, o Generative AI. Então a gente sabe que usando o Unity a gente vai habilitar novas funcionalidades da plataforma que a gente pode oferecer para os nossos usuários. E por último, pessoal, compartilhando aqui com vocês, a PicPay e a Databricks já tem uma parceria de longa data. A gente é um usuário bem chato, a gente sempre está ali perturbando eles com relação à melhoria de features. Acho que de tanto a gente ficar perturbando eles, eles convidaram a gente para participar do board de produtos. Está sendo uma jornada muito legal de poder compartilhar a nossa visão de melhoria de features, saber o roadmap de melhorias, participar de testes. Então, eu acho que isso está sendo uma jornada incrível. Isso, obviamente, beneficia a PicPay, mas acho que beneficia a todas as empresas que utilizam essa solução. E também isso mostra o nosso compromisso com a comunidade de dados em evoluir essa solução para todos. Tá bom, pessoal? Agradeço demais aqui vocês ouvirem a gente. E, me coloco à disposição. Quem quiser conversar, saber um pouco mais, estou super à disposição. Obrigado.